sofrimento de Jesus no jardim do Getsemane. Para mim, um dos momentos mais difíceis na vida do nosso Senhor e Salvador. Chegou o momento dele se entregar aos soldados. Chegou o momento dele cumprir a missão para a qual ele veio: ser morto por minha causa e pela tua causa. E antes de Jesus ser entregue, a palavra diz que o Senhor, ele, dentre os 12 discípulos, ele escolhe o apóstolo João, Tiago, e o convida a ir ao jardim do Getsemane a orar. Jesus foi e os apóstolos foram com ele no jardim do Getsemane. Mas Judas não foi com eles. Judas foi se encontrar com os judeus para entregar Jesus, para falar onde Jesus estava. O nosso Senhor, ele pediu a Pedro, a Tiago e a João que fosse com ele ao jardim e que esperasse enquanto ele orava. Este momento foi tão difícil na vida de Jesus que o próprio Jesus, ele recorre aos seus discípulos e pede oração. Jesus sabia que precisava sofrer pelos pecados de todas as pessoas. Ele não queria sofrer, mas decidiu obedecer à vontade do Pai Celestial. A palavra diz que Pedro, Tiago e João adormeceram enquanto Jesus orava. E quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. E Jesus pediu-lhe que ficassem acordados e orassem um pouquinho com ele. E Jesus ali, já agonizando dentro dele, Jesus foi orar de novo. Pedro, Tiago e João queriam ficar acordados, mas eles estavam muito cansados e adormeceram novamente. E Jesus encontrou-os novamente dormindo e foi orar uma outra terceira vez. Enquanto orava, começou a tremer por causa da dor. Um anjo apareceu-lhe para dar-lhe força. Ele sofreu tanto que seu suor, do lugar do suor saía sangue. Ele estava sofrendo por todos os nossos pecados para sermos perdoados. Se nós arrependermos, ele perdoa nossos pecados. Ali no jardim do Getsemane havia uma pressão. Jesus estava agonizando. A maior dor que Jesus estava sentindo naquele momento, imagino que passava-se um filme na cabeça de Jesus, sendo entregue àqueles soldados, arrastado como um criminoso. Jesus foi levado aos tribunais. Em menos de 72 horas ele passa por 6 tribunais. Jesus levado de tribunal a tribunal, arrastado como um estuprador, como um criminoso, como um assaltante. Forjaram testemunhas falsas. Imagino que Jesus no Getsemane, essa razão, por que no lugar do suor saía sangue? Jesus estava em profunda agonia, que chega num ponto daqueles microvasos sanguíneos estourarem. Imagino que Jesus, ele lembrava ali do momento que ele ia ser colocado dentro de uma sala e sendo interrogados, testemunhas falsas, acusando por algo que ele não fez. A dor era tremenda,
Mas aí ainda não era a pior dor que Jesus haveria de sofrer. Imagino como um filme na cabeça do nosso Cristo. Jesus é levado a um tribunal para ser julgado não por Pilatos, não por Herodes, mas julgado pela humanidade, aonde ecoou milhares de vozes e diziam: crucificam, crucificam. E quando Jesus sai dali, foi condenado pela humanidade, ele vai para uma sala de espancamento, 40 chicotadas. Na ponta desses chicotes tinha pedaço de ossos, com a única função de deslacerar a carne do condenado. Imagino Jesus amarrado naquele tronco, caído na sua própria poça de sangue. Aqueles brutais montes de soldados batendo com tanta crueldade. E ali não foi a pior dor que Jesus estava sentindo no Getsemane. Por isso que ele estava agonizando. Por isso que ele ia até os seus discípulos, pegavam dormindo. Ele dizia: não pode sequer orar uma hora comigo, estou precisando. A maior dor não foi aquelas chicotadas, a maior dor estava por vir. E quando Jesus sai daquela sala de espancamento, ele vai para uma sala de escárnio, de humilhação, de vergonha. E Jesus ali nu, um bife humano, colocaram aquelas vestes talares, veste de rei. Você não é rei, todo rei merece uma coroa. E não puseram uma coroa de cristal, bem brilhante, uma coroa de espinho, que furou todo aquele couro cabeludo. Espirrava sangue por tudo que era lugar. O corpo de Jesus latejava de dor. Ali no Getsemane não foi a maior dor, não foi o espancamento, não foi a traição, não foi as chicotadas, não foi a ponta daqueles cravos na sua cabeça. E quando Jesus sai daquela sala de humilhação, de escárnio, o próprio condenado tinha que carregar a sua própria cruz naquelas ruas apertadas de Jerusalém. Ecoava-se milhares de vozes: crucificam, matam. Por que tanto ódio? Por que tanto ódio do nosso Cristo? A palavra diz que ele veio para os meus, mas os meus não me aceitaram. Jesus, com aquela cruz áspera sobre os seus ombros, indo em direção ao Gólgota, ao lugar da execução. Imagino quando Jesus chega com aquela pesada cruz, por minha causa, pela tua causa. Ai, quando ele cai por cima daquela cruz, esticam ele com tanto ódio e crava nos seus braços, nas suas mãos, nos seus pés, aqueles cravos. Imagina a dor que Jesus sentiu. E ainda não foi a maior dor. A maior dor estava por vir. Imagine Jesus sendo hasteado, o nosso Cristo Redentor, sendo hasteado pelaquela cruz. Pai, imagina quando o pé da cruz encontra um buraco e desce até o fim do buraco, o impacto do teu corpo naquela cruz. O Senhor foi dos céus e volta de dor. E Jesus do Getsemane, ele diz: Pai, afasta de mim este cálice. O próprio Jesus, ele disse: Pai, em outras palavras, eu não quero, eu vou parar por aqui. Ele joga a toalha, ele disse: eu vou desistir, eu não suporto. Quantos momentos em nossa vida pensamos em desistir? Quantos momentos você pensou em desistir de buscar a Deus? Talvez você estava tão bem com o Senhor, congregando, buscando, e hoje você está fora, você desistiu. Não desista de Deus, ainda que
as lutas sejam grandes, não desista. O próprio Jesus, ele pensou em desistir, mas ele disse: não, eu não vim fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Amado, em todas essas etapas de sofrimento, não foi a humilhação, a injustiça, as acusações falsas, os chicotes, os cravos, a coroa, a maior dor foi quando Jesus deu um brado na cruz: estar consumado. Naquele momento, Deus Pai olha para a cruz e vira o rosto de ver o seu filho como um bife humano. Mas ele veio para cumprir uma missão. O próprio Pai vira o rosto. Jesus estava só. A maior dor de um ser humano é partir deste mundo, distante do Pai. A maior dor de um ser humano é partir deste mundo sem Cristo. O sofrimento eterno, a dor eterna. Não há dor para comparar com esta dor. Volte-se para Deus. Aquele que vem após mim, toma sua cruz, negue a si mesmo e siga-me. A cruz é o peso da responsabilidade que nós temos de mostrar este mundo Jesus em nós. A renúncia é a renúncia aos nossos desejos. E o seguir é estreito. O caminho é tão estreito que só passa a alma. Só vão chegar do outro lado aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Esse que vos fala, pastor Jailson Oliveira, Igreja Batista Betel, Rua 37876, Paraíso do Sul, Santa Maria, Aracaju. Que Deus abençoe.